Fala pessoal, Ricardo aqui, estamos começando agora o vídeo 3 da nossa série Java BR. E nesse vídeo iremos falar sobre um novo template que nós podemos estar utilizando para programar o nosso robô. Então desde já, vão deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo para que a série possa ajudar o maior número de pessoas. Bom, no último vídeo, eu estou com o código aqui aberto, nós utilizamos o template do Timed Robot. Só que um dos principais problemas que ele apresenta é porque todo o código fica em um único arquivo, o que deixa ele muito desorganizado. Além disso, como ele não é possível utilizar algumas bibliotecas muito importantes para nossa programação, nós vamos aprender hoje a utilizar o Command Robot. O Command Robot, diferentemente do Timed Robot, ele é muito mais organizado e pode nos ajudar a controlar melhor o nosso robô. Ele é dividido em 6 principais classes, sendo ele o Main e o Robot, assim como era no Timed Robot, mas também foram adicionados o Robot Container, as constantes e os conjuntos de subsystems e comandos. Então vamos começar criando um novo projeto. Para isso você pode estar utilizando o atalho Ctrl+Shift+P, que vai abrir todos os comandos disponíveis na WPI. Nós vamos estar indo lá em WPI-lib Create a New Project. Nós vamos estar indo lá, clicando em Template, Java e Command Robot. Depois disso selecionamos a nossa pasta, colocamos o nome e o número do time e criamos o projeto. Então, abrindo o novo projeto, temos aqui todas as 6 classes. Explicaremos cada uma delas. A classe Main continua da mesma maneira, como nossa classe Driver. Já a classe Robot sofreu várias alterações. A partir de agora, nesse template, na classe Robot só irá ser criado um objeto da classe Robot Container. E será a partir desse objeto que comandaremos todo o nosso robô. Começaremos então explicando as classes mais inferiores até as que controlam todo o sistema. A primeira classe, Subsystem. Nessa classe a gente vai dividir o nosso robô em alguns subsistemas, como por exemplo o drivetrain, o elevador, o telescópio, o intake, e nela declararemos todos os hardwares do robô, como por exemplo os Sparks, e será aqui onde a gente vai declarar também todos os métodos do subsistema que a gente vai estar usando, como a gente pode estar vendo aqui nesse subsistema. Então aqui, por exemplo, tem os métodos de comando, de condicionais. Além disso, um dos mais importantes, que é muito interessante, que é o método periodic. Ele tem em toda a classe subsystem que você criar, e tudo que você colocar lá vai ser atualizado a cada 20 milissegundos pelo RoboHill, sendo normalmente utilizado para PIDs, variáveis condicionais e declarações na Shufflebird. Partindo para a próxima classe, o Commands é onde criaremos comandos pré-programados para o nosso robô. Por exemplo, caso eu crie um método de controle com joystick no meu subsistema do drivetrain, isso não significa que esse método está sendo executado. Quem vai definir se ele será ou não executado será o comando, onde você coloca o método nesse comando e ativando ele com algum botão ou gatilho, o método é executado. Analisando a estrutura dessa classe, vemos que no construtor declararemos o subsystem utilizado e através do método addRequirement faremos a sintonização entre o comando e o subsystem. A estrutura do comando é dividida em 3 métodos principais: o initialize, onde podemos colocar, por exemplo, para os motores do drivetrain pararem antes desse comando ser executado; o método execute, é nele onde colocaremos o método que será utilizado no comando; e por último, o método end, onde colocaremos uma condição para quando o comando deve finalizar. A próxima classe é a classe constantes. Ela já tem seu fim um pouco mais organizacional, com o objetivo de colocar todas as constantes em um só lugar do seu código, chamando elas sempre que necessário em outras classes. É lá que colocaremos, por exemplo, o ID dos nossos motores ou joysticks. Por fim, a classe Robot Container é responsável por integrar todas as classes vistas anteriormente. Ela é onde você declara variáveis globais, o joystick que você está utilizando, alguns sensores que rodam de maneira periódica, seus subsystems e comandos. Aqui você ativará os botões do joystick e integrará os comandos com os subsistemas utilizados, para que assim o código todo funcione. Então, começaremos agora a colocar o código desenvolvido do drivetrain nesse novo template. Começaremos criando um subsystem chamado drivetrain, onde nele vamos colocar e inicializar todas as variáveis desse subsystem. É importante lembrar que, como a gente criou um novo projeto, nós vamos ter que estar importando todas as bibliotecas padrões, que a gente já disponibilizou a pasta no vídeo anterior, vamos estar disponibilizando aqui novamente. Então, pelas bibliotecas, aqui a gente pode ver que elas estão aqui. A gente é sempre importante, depois que atualiza algum tipo de biblioteca, a gente dá um build no nosso código, para que assim a gente consiga estar fazendo essas bibliotecas estarem realmente sendo utilizadas.
Finalizado isso, agora sim nós podemos iniciar a montar a nossa classe. Então primeiro nós colocaremos que essa classe é uma classe estendida da classe Subsystem Base, para que ela pegue todas as configurações de uma classe de Subsystem. E a partir dali a gente vai começar a declarar e inicializar todas as variáveis de subsistemas. Então nós iremos estar pegando o código utilizado no vídeo 1 e trazendo aqui para o vídeo 2. Lembrando que nós teremos que apagar aqui a classe Joystick e a classe do Autonomous, já que a gente não vai estar utilizando nesse primeiro momento. Além disso, nós estaremos declarando aqui uma variável speed, onde nós, através da Shufflebirds, veremos a velocidade atual do nosso robô. Feito todas as declarações, agora a gente vai copiar a parte que vai estar inicializando e dando realmente os dados para essas variáveis. Vai ser juntando os motores nos lados, no Motor Controller Group, e formando o Differential Drive. Então primeiro nós estaremos desenvolvendo o método Drive with Joysticks, com dois parâmetros. O joystick está sendo utilizado pelo nosso código, pelo nosso controlador, e a velocidade que a gente vai estar atuando. Esse método vai ser o que vai fazer a gente conseguir controlar o robô através do eixo do joystick para a gente estar utilizando. Então nesse método a gente vai estar passando os dois eixos do nosso joystick que utilizam, tanto de velocidade quanto de turning, e vai estar multiplicando pela velocidade. Essa velocidade é a velocidade máxima, já que o joystick entrega de 0 a 1, e essa velocidade vai colocar entre um valor, definir esse range para você. Além disso, a gente vai estar atualizando a variável global speed para a gente poder estar declarando na Shufflebird. Os próximos métodos que a gente vai estar fazendo são para o robô andar para frente, para trás, de um lado para o outro. Além disso, a gente também criará um método chamado stop. Então nesse método a gente vai estar fazendo o robô desligar. Então o primeiro que a gente vai estar fazendo aqui é o drive forward, onde a gente vai estar pegando como parâmetro a velocidade que a gente vai estar utilizando, e através do método tank drive, passando como vai ser a movimentação dele. Agora para o método drive back, seria para o robô ir para trás, a gente vai fazer a mesma coisa, só que inverter o sentido de rotação, ou seja, colocar a velocidade negativa. Agora faremos também ele se movimentar para a direita e para a esquerda. Então na esquerda a gente vai colocar o lado esquerdo negativo, enquanto para a direita colocaremos o lado direito negativo. Por último, então, criaremos o método stop, que é para parar todos os motores, utilizando o método do drive stop motor. Para finalizar, nós iremos criar um método periódico. Para isso a gente vai ter que pôr um override e o método periódico, e lá a gente vai estar declarando na Shufflebird o valor da velocidade. Para declarar na Shufflebird a gente utiliza o método Smart Dashboard, a gente vai colocar um valor, então put number, e aí a gente define o nome que a gente quer que ele apareça e qual valor que vai estar aparecendo. Pronto, feito isso, a gente finalizou o nosso Subsystem Drivetrain. Então agora criaremos um comando para o drivetrain se mover com o joystick. Para isso a gente vai estar criando um arquivo chamado drive default. E vamos estar utilizando o example command aqui como nossa base. Então aqui a gente apaga o que não interessa aqui pra gente e muda o nome da classe para a gente poder estar utilizando. Feito isso, nós criaremos uma variável chamada Drive Subsystem, que será uma variável da classe Drivetrain Subsystem, e utilizaremos ela no nosso construtor do comando. Para o News, utilizaremos o comando add requirements. Feito isso, na parte do comando initialize, nós vamos colocar para todos os motores pararem antes da gente começar. Então, para a gente estar podendo parar os motores, a gente vai ter que primeiro criar uma variável do tipo Drivetrain Subsystem no Route Container, para a gente ter um subsystem universal global aqui no nosso código, e toda vez que a gente for estar parando ou ativando algo, a gente vai ativar através dele, para que não haja conflito na hora da gente estar utilizando. Então, para criar ele aqui, a gente vai estar definindo um tipo de public final, né, para ser uma constante, mas estático também, para a gente conseguir estar conversando ele em outros lugares. Então, feito isso, a gente vai estar chamando ele aqui, nosso initialize, para parar os motores. Na parte do execute, a gente vai estar colocando o método drive with joysticks, e para isso a gente vai ter que ir lá no container criar um joystick para usarmos como parâmetro. Então aqui vocês podem ver que no container ele já gera um joystick padrão para a gente da classe Xbox Controller, só que essa classe vai especificar muito o controle que a gente vai estar utilizando. Então, para viés de auxílio, maior ajuda, a gente vai estar mudando para a classe joystick, que é uma classe global. Então, feito isso, agora a gente vai estar podendo utilizar ele no método drive with joysticks, onde o primeiro parâmetro, que é o nosso joystick, vai ser esse que a gente acabou de criar,
e o segundo a velocidade do nosso motor. Finalizado isso, agora a gente vai finalizar fazendo a integração do sistema no Robot Container, onde declararemos um objeto de cada classe que utilizamos e faremos a integração dele no construtor. Quando a gente vai fazer a integração de algum tipo de comando, a gente primeiro faz o add requirements desse comando, né, pra gente estar utilizando, e segundo, a gente vai pegar um subsistema, por exemplo, e definir um comando como base. Ou seja, quando nenhum comando estiver sendo executado, nenhum botão estiver sendo apertado, nada estiver sendo feito, é esse comando que está rodando no seu código. No caso do drivetrain, sempre que nenhum botão estiver sendo apertado, a gente quer que funcione aquele drive with joystick, que seria o drive com os eixos do controle funcionando. Para finalizar agora o nosso vídeo, a gente vai estar colocando todas as constantes que nós utilizamos, todos os valores e trocando por constantes. Como a gente já pode estar vendo aqui na classe joystick que a gente criou no global e ele já tem uma constante criada. Então a gente vai lá no nosso método, lá do nosso subsystem para estar mudando eles. Então a gente vai ter que mudar toda a parte dos motores por suas respectivas IDs no constantes. Agora é só alterar cada uma das constantes que a gente criou para o valor original delas. Além disso, a gente também vai ter que alterar os valores de nossos eixos do joystick que a gente está utilizando. Então isso tanto para o eixo Y quanto para o eixo X. E tá lá alterando agora no nosso subsystem. Então pessoal, para estar finalizando lá no container aqui a gente tem o método configureBinds, onde a gente declara os botões do joystick para controlar os comandos, mas esse é um tópico para a próxima aula, assim como autônomos e alguns outros subsystems que a gente vai estar trabalhando. Então é isso, não percam ela e muito obrigado a todos, valeu!